21 pessoas. Então, pessoal, hoje a aula, vocês viram com a Érica a parte das estruturas cristalinas. Hoje a gente vai começar a ver os defeitos que as estruturas cristalinas apresentam. Eu acho que se não há mais, é das aulas mais importantes do curso. Tá, isso entender os conceitos que a gente vai ver aqui é muito importante para entender o mecanismo de propriedades, principalmente propriedades mecânicas dos materiais. Então, a aula hoje eu também não vou dar intervalo, né? Que nem semana passada, a gente vai direto. E eu vou tentar acabar antes das 10. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham, por favor, me interrompe. Tá, pode interromper. Essa é uma aula bem conceitual, então é importante que vocês entendam, porque a gente vai fazer uma relação muito forte, né, entre estrutura e as propriedades dos materiais. Tá? Então, a relação mais forte que tem para definir propriedades mecânicas dos materiais, a gente depende do conteúdo da aula de hoje para a gente entender. Então, qualquer dúvida, vocês, por favor, me interrompam. Eu mudei esse slide, né? Eu tinha feito... Última aula, a gente tinha aqui uma faca, né? Um material de cutelaria, a gente falava em tratamentos térmicos. E aqui quis dar um outro exemplo, né? Nos últimos anos, não, nas últimas décadas, a indústria siderúrgica, né, fabricante de aço, em parceria com a indústria automotiva, ela desenvolveu uma série de aços especiais, aços que, a princípio, foi um desenvolvimento feito pela indústria siderúrgica para combater o alumínio. O alumínio começou a entrar nesse mercado de automóveis, que era dominado pela indústria do aço, com a vantagem qual? Que o alumínio tem um peso mais baixo. Então, substituir peças de aço por peças de alumínio, a indústria automotiva reduziria o peso do carro e, principalmente na Europa, existe uma regulamentação muito forte para redução de emissão de poluentes. Então, os carros têm que consumir menos combustível e emitir menos poluentes. E isso está diretamente ligado com o peso do veículo. Quanto menor o peso, melhor, menor vai ser o consumo. A indústria do alumínio começou a entrar na fabricação dos carros nessa linha. Então, vou dizer que há uns 20... lavava? Oi? Pessoal, alguém está com o microfone, por favor. Mico aberto. Pode ser que eu lavo. Ô, Anderson, desliga o microfone aí. Então, gente, Opa, desculpa, pessoal. A indústria siderúrgica começou a desenvolver uma série de veículos não, né? De materiais para serem utilizados nos veículos que eram super resistentes. Então, eles começaram a aumentar a resistência do aço, usando aços cada vez mais resistentes, que é aí que acontece. Como o material é muito resistente, a gente pode reduzir o tamanho da peça. Reduz o tamanho da peça, porque mesmo com uma área menor, mesmo com dimensões menores, a peça vai resistir às mesmas forças que deveriam resistir com peças maiores, com aços menos resistentes. O efeito disso, qual que era o efeito desejado? Aumentar a resistência, diminuir o tamanho das peças, e aí diminuiria o peso para combater o alumínio. Só que teve outro grande efeito que acabou
talvez sendo o principal efeito agora, que é esse tipo de material, ele resiste muito mais em pancadas, em batidas. Não resiste. Numa batida no carro, esse material vai deformando. Na deformação, ele absorve muita energia. Então, qual é o objetivo desses materiais? Durante uma pancada, durante um acidente, eles vão deformar, mas nessa deformação vai absorvendo muita energia. Então, você tem a energia do veículo vindo lá 100 por hora, chega no muro, bate no muro. Existe uma conservação de energia lá. Parte é do barulho, parte da energia é pelo calor, o resto está no carro. O material consome energia para amassar, para quebrar. Depois disso, toda a energia que sobra vai para a pessoa, né? Aí é uma pancada que a pessoa vai ter que resistir. O uso desses materiais especiais, e por que eu estou falando isso? Como que a gente consegue essas propriedades especiais? Mexendo na estrutura dos materiais. E a gente mexe muito com o que a gente vai ver hoje, né? Que é a parte de defeitos dos materiais. Então, esses aços foram desenvolvidos onde foram alterado o processo de fabricação. Esse processo de fabricação levou à alteração da estrutura do material e isso resultou em aços que têm um desempenho melhor numa batida. Olha aqui esse carro aqui batendo no chamado crash test, né? O pessoal joga o carro contra um muro de concreto e você vê que o acidente todo, a deformação toda, está só aqui na frente do carro. A cabine aqui onde estão o piloto, os passageiros, não está sofrendo nada. Por que isso acontece? Porque o material utilizado nessa estrutura do carro, ele absorve tanta energia que o material não chega, a deformação não chega até a cabine, protegendo o motorista. Então, através de uma alteração de processo, que vai mudar a estrutura do material, a gente consegue propriedades especiais desse material que resultam em um produto com desempenho melhor. Um carro, né, que suporta melhor uma batida e dá mais segurança para os passageiros e para o motorista. Senhor, Oi. eu acho até interessante, porque eu estava vendo isso há um tempinho atrás, né? Esses crash tests, né? Aham. E é muito interessante você ver a diferença de cada carro, como eles absorvem ou não. Eu estava até vendo tipo, lá estava top 5 dos carros que tiraram a nota mínima nisso aí. E um dos carros que tirou a nota mínima foi um dos carros mais vendidos no Brasil, né? Que é o Onix. Ele tirou nota 0 de 5. Nota zero, né? Nota zero. É. Aí, tipo, é legal, você vai vendo, tipo, tem a batida de frente, batida lateral, e vai mostrando também o que acontece com a energia da pessoa, né? Que aí uma das coisas que dá nota é o motorista não bater a cabeça no volante, né? Aí a criança que tá atrás também, tem todo um esqueminha, eu acho legal, e ainda faz em slow motion, dá pra ver tudo, toda a energia que eles estão pegando. Interessante, realmente, ver. Se não me engano, a nota vai até 5, né, João? É, de 0 a 5. É de 0 a 5. Quanto maior a nota, significa que o carro absorve mais energia e protege mais o motorista. A gente vendo assim carros fazendo o mesmo teste, crash test, né? Teste da pancada, porrada aí. Você vê carro que destrói toda a cabine, né? O boneco lá vai lá, acaba a parede chega no boneco, destrói todo o carro, e carro que tem a batida, que não acontece nada, que nem esse aqui, né? A deformação fica toda lá no motor do carro e não chega até a cabine. Então, isso aqui a gente tem, até comentando, alguns materiais aqui na frente, por exemplo, são próprios para absorver a estrutura, absorver a energia. Aqui a gente tem também, esses materiais que são usados aqui, também são próprios para isso. Uma das grandes funções desses materiais é absorver energia. Você tem no solo do carro, você tem materiais também que são usados, aqui na frente assim, que são usados para proteção. Mesma coisa, para absorver energia.
Esse é carro que às vezes não tem. Tem uns carros na porta do carro tem uma travessa aqui para evitar pancada lateral. Fora toda a coluna do carro e toda a estrutura é feita pensado nisso. E como que a gente consegue fazer isso? Um carro que tem uma proteção maior, um carro que absorve mais energia, é alterando a quantidade e distribuição dos defeitos da estrutura cristalina. Aquela estrutura cristalina que vocês viram com a Érica, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrado, o cubinho bonitinho, assim, pode ter um monte de defeito. E esses defeitos podem ser importantes para a aplicação que a gente quer. A gente pode querer esses defeitos. Tá? Então, a gente chama de defeito porque a estrutura não vai ser perfeita. Mas, dependendo da aplicação que a gente está destinando o material, a gente vai colocar defeito no material para conseguir com que ele tenha o desempenho adequado. Outro ponto interessante, João, não sei se você viu quando estava vendo esses vídeos, tem um que pega um carro da década de 70 batendo de frente com um carro atual. Então, você vê a pancada de frente e você vê como não acontece quase nada com, né, na cabine e o outro, né, vai até o carro inteiro destruído. É bem interessante isso. Eu vi um que pegaram aquela caminhonete gigante da Ford, enorme, aquele negócio, sei lá, aquele negócio indestrutível, e colocaram para bater com, acho que era um Cooper. Nossa, estraçalhou o Cooper, não sobrou nada. O carro que já era pequeno virou menor. Vamos lá, então. Professor, Fala, Mayara. eu não entendi. Você falou qual que era o problema de usar o alumínio? Não, o alumínio, Mayara, começou a ser usado para redução do peso do carro. Uhum. Tá? O problema que aconteceu foi o seguinte: quando os aços foram evoluindo, aços cada vez mais resistentes para tentar combater o peso, né, tentar combater o alumínio na disputa com relação à redução do peso do carro, a gente criou aços que absorvem muito mais energia que o alumínio. Aí o desempenho do aço comparado com o alumínio ficou muito importante, muito diferente nessa absorção de energia. Tá? Então, esses aços e as regras que eu falei da Europa, principalmente, de segurança, são muito fortes. E esses materiais especiais, esses aços especiais, possibilitaram com que as montadoras conseguissem atingir as exigências da legislação da Europa. Entendeu? O problema do alumínio é que não é o problema do alumínio, é que quando esses aços foram desenvolvidos, ele obteve uma vantagem competitiva com relação ao desempenho na batida. O alumínio não era pior que o aço antigo, mas o aço novo, esses aços são melhores do que as ligas de alumínio. Entendi. Obrigada. Entendeu? Por favor, gente. Quanto mais vocês perguntarem, mais interessante. Então, vocês viram, né, a estrutura cúbica de corpo centrado, aquela que tem, né, um átomo no centro do cubo e 4 átomos, quer dizer, e 8 átomos, um em cada vértice do cubo. Essa figura aqui, essa imagem aqui, tem 6 figuras diferentes para a mesma estrutura. Tá? Por que eu pus essa imagem? Porque às vezes, assim, quando vai ver um livro, ele mostra esse tipo de imagem aqui. Né? Tem um cubo aqui, um átomo aqui no meio do cubo, um átomo em cada vértice. Ou então você vê essa imagem aqui, o átomo grandão e os pedacinhos aqui do cubo, ou você vê ele meio termo. Tudo isso são modelos para mostrar como que é a estrutura. Todos esses desenhos estão ilustrando o mesmo tipo de estrutura. Mas como que é o material, então? É desse jeito aqui, ou desse aqui, ou desse aqui? Os átomos estão sempre se tocando. Então, esse átomo aqui do centro do cubo, ele vai estar sempre apoiado nos 4 átomos de baixo. 1, 2, 3, 4. Ele está bem apoiado nesses 4 de baixo. E ele está suportando em cima dele esses 4 átomos aqui que estão em cima.
Então, os átomos estão sempre se tocando. Quando o pessoal desenha num livro esse tipo de estrutura, é para tentar fazer um desenho que fique mais fácil de enxergar. Mas os átomos não ficam soltos que nem está esse desenho. Nem soltos que nem está esse desenho aqui. Tá? Para vocês lembrarem que os átomos estão nessa estrutura. É um monte de átomo empilhado um sobre o outro. Tá? Não tem esses espaços vazios que mostram essas figuras. Daí vocês viram também a estrutura cúbica de faces centradas. Essa onde a gente tem um cubo, né, com um átomo no centro da face, de cada face. Mais ou menos como se fosse um dado com o número 5 em todas as faces dele, né? Tem um átomo aqui, outro aqui, opa, aqui e um no centro. Tem também várias figuras, todas elas representando a mesma estrutura, cúbica de faces centradas. Tem estrutura hexagonal compacta também. Deixa a porta que o meu filho está gritando lá. Estrutura hexagonal compacta, vocês também viram, né? Ainda não, professor. Vocês não chegaram a ver estrutura hexagonal compacta? Tá, então vocês... Não. A gente viu praticamente as cúbicas mesmo, né? Ah, legal. Ela deve comentar amanhã a estrutura... É a próxima aula, hexagonal. Ela vai comentar amanhã, então. Vamos passar que ela vai falar, a gente não precisa olhar isso agora, então. Porque também essa aula aqui, a gente vai falar mais das estruturas cúbicas. Na verdade, vamos falar de todas as estruturas sem detalhar exatamente cada uma delas. Na verdade, é isso. Mas vamos pensar na estrutura que a gente vai ver, vocês vão ver depois com ela. Os materiais, só para complementar aqui, os materiais, eles têm uma estrutura estável, mais estável. Cada material tem a sua estrutura. Os átomos não montam uma estrutura qualquer, né? Tem uma estrutura que é mais estável para cada material. Por exemplo, a prata, o alumínio, o ouro, o cobre, o níquel, a platina, o chumbo, formam sempre estrutura cúbica de faces centradas. Tem alguns materiais que formam a hexagonal compacta. De metal mais conhecido aqui, o magnésio e o zinco. Mas as duas estruturas essas são as três mais importantes. As duas que a gente pode falar que a gente vai tratar mais, assim, porque também são mais importantes, acontecem mais materiais e materiais mais importantes do ponto de vista tecnológico, são a cúbica de faces centradas e a cúbica de corpo centrado. Corpo centrado é o cromo, é o molibdênio, é o nióbio, é o tântalo, é o vanádio, o tungstênio. O que é importante aqui a gente destacar? Que isso a gente vai usar mais à frente no curso. O metal mais importante que existe, do ponto de vista industrial, é o ferro. Por que o ferro é mais importante? Porque mais de 94% do metal produzido no mundo são ligas baseadas em ferro, chamadas ligas ferrosas. São ligas cujo principal componente é o ferro. São os ferros fundidos e os aços. Mas tem alumínio, tem cobre, tem níquel, tem, né, prata. Tudo o resto forma mais ou menos 5% do volume de material, massa de material produzido. O ferro tem duas vantagens, né? Uma que o processo de produção dele é barato, e outra vantagem dele vem de uma característica que eu vou falar aqui agora para vocês. O ferro, quando a gente está na temperatura ambiente, ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado. Daí a gente aquece o ferro, depois daí uma temperatura mais alta, no aço é acima de 727 graus, ferro puro 912 graus. Quando a gente aquece o ferro, ele muda, os átomos resolvem mudar de estrutura e passa para a estrutura cúbica de faces
centradas. Se a gente aquece mais um pouquinho, quase no ponto de fusão, ele volta para a estrutura cúbica de corpo centrado. Isso aqui. Para a gente diferenciar, essas fases, a gente coloca letras gregas. Então, você tem o ferro alfa, cúbico de corpo centrado, o ferro gama, cúbico de faces centradas, o ferro delta, temperatura mais alta, cúbico de corpo centrado. Professor, desculpa. Poderia repetir de novo, por favor? Então é o seguinte, deixa eu aproveitar, deixa eu ver se tem... Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver se tem a ver com a pergunta também. Tava falando que tá dando uma travada. Tem o pessoal falando que tá dando uma travada aí. Mas na forma Mas geral, eu acho que é da minha internet mesmo. Tem gente que tá normal. deve ser da internet deles, né? Vou falar um pouco mais devagar, que também ajuda aí nessas travadas. A temperatura ambiente, você pegar um átomo de um pedaço de ferro ou de um aço comum, você vai encontrar, se você olhar a posição atômica dos átomos, você vai encontrar uma estrutura cúbica de corpo centrado. Aqui, cúbica de corpo centrado. Se a gente esquenta o ferro, ou esquenta um aço, uma liga à base de ferro, com temperaturas mais altas, os átomos chegam a uma certa temperatura, os átomos mudam o arranjo entre eles. Eles saem de uma estrutura cúbica de corpo centrado e se rearranjam, formando uma estrutura cúbica de faces centradas. Então, a gente chama aqui de ferro alfa, é cúbico de corpo centrado. Ferro gama é cúbico de faces centradas. Se a gente aquece mais um pouco, ele volta para a estrutura cúbica de corpo centrado. O ferro tem uma característica que a gente chama de alotropia, ele vai mudando a forma com que os átomos são empilhados, ele vai mudando a estrutura cristalina dele. O que é super importante aqui? Essa mudança de cúbico de corpo centrado do ferro alfa para o cúbico de faces centradas do ferro gama. A gente trabalha com isso no dia a dia. A gente, quando vai fazer um tratamento térmico, por que a gente esquenta, muitas vezes, um aço? Porque eu quero mudar a estrutura dos átomos, a posição dos átomos. Eu quero sair de uma estrutura cúbica de corpo centrado, jogar para uma estrutura, temperatura mais alta, cúbica de faces centradas. Só que depois eu não vou resfriar o material? Eu não vou usar a temperatura ambiente? Sim. Então, depois ele vai voltar para cúbico de corpo centrado. Então, para que eu jogo na temperatura alta para mudar a estrutura se eu volto depois? Porque a gente vai controlar essa volta. A gente vai, em função da velocidade de resfriamento, a gente vai controlar a quantidade de defeitos que vai ter no material. A gente vai controlar a propriedade mecânica do material. Fala, Mayara. Professor, mas qual é a real diferença entre o ferro alfa e o ferro... É beta ali? É gama. É gama. O ferro alfa é cúbico de corpo centrado e o ferro gama, quando se aumenta a temperatura, é cúbico de faces centradas. Qual que é a diferença? O outro. Não, o outro. Os que são os dois centrados, isso. Quando se aquece de novo, aí temperatura bem mais alta, ele volta a cúbico de corpo centrado. A estrutura é a mesma. Por que eles Mas a separam diferença isso é a aqui? temperatura? É a temperatura. Ah, tá. É por isso que eles separam esses dois ferros. Eles separam só Apesar para de ter a identificar. mesma... Isso. Ah, tá, entendi. Perfeito. Aqui a gente está aumentando, daqui para cá a gente está aumentando a temperatura. A Isa fez uma pergunta no chat, professor. Sim. Isso é definição. Temperatura mais baixa é o ferro alfa, cúbico de corpo centrado. Aquece, ferro gama. Cúbico de face centrado, aquece mais ferro delta.
Ah, mas os dois são cúbicos de corpo centrado, alfa e delta? São. É só para identificar a temperatura que eles estão. A grande jogada aqui é que, quando a gente aquece, a gente trabalha nessa faixa aqui. Cúbico de corpo centrado para faces centradas. Todos os tratamentos térmicos estão por aqui assim. A grande jogada aí é quando a gente resfria. Por que tem vários tipos de tratamento térmico? Um recozimento, que você resfria o aço bem devagarzinho. Tem uma normalização, que você joga um ar no aço para resfriar um pouco mais rápido. Tem uma têmpera, que você joga na água para resfriar na lata, assim, de uma vez só. Essa mudança de estrutura, essa volta, o retorno aqui do cúbico de corpos de faces centradas, alta temperatura, quando a gente volta do cúbico de corpo centrado, a gente controla essa forma, essa mudança. Aqui a gente está controlando a quantidade de defeitos que a gente vai provocar no material. Ah, mas por que eu quero controlar a quantidade de defeitos? Porque eu quero controlar a propriedade mecânica. Para ter uma propriedade adequada, eu tenho que ter uma estrutura adequada, no caso aqui, com a quantidade e tipos de defeitos que sejam adequados. Ah, ô professor, você falou dessa parte aí no começo, há um tempo atrás, sobre as pessoas quando forjam, sei lá, alguma coisa, elas esquentam bastante o martelo e depois jogam na água, né? Isso daí é para fazer... Exatamente. Você está controlando isso aqui. Só que você faz um resfriamento tão rápido que você ferra com essa volta aqui. A sacanagem lá da têmpera, que é jogar o material na água, no óleo frio, é você exatamente atrapalhar esse retorno. Ou seja, o material resfria tão rapidamente que você não deixa ele voltar, porque ele queria voltar. E aí a gente vai ver mais no frente no curso, a gente vai ver qual a influência disso. Ô, professor, eu não entendi o negócio. Ele, na hora que você resfria, ele não volta a ser CCC? Ele continua sendo CFC? Eu não Não, entendi como é porque que... CFC é a temperatura mais... Ele vira outra coisa. Se você jogar na água, se você pega um aço apropriado, aquece e joga na água, o problema de jogar na água é que resfria tão rápido que a energia que os átomos têm cai rapidamente para a temperatura ambiente, a energia fica muito baixa, eles não conseguem mudar a estrutura. Eles não conseguem... Né? Tem que ter uma movimentação de átomos para mudar de estrutura. Cúbico de corpo centrado, para só acabar. Tem que ter uma movimentação de átomos, senão não muda a estrutura. Jogar na água, você impede a movimentação de átomos. Daí você atrapalha, ele não consegue voltar para cúbico de corpo centrado, mas também ele não é mais cúbico de faces centradas. Dá uma bagunça que a gente vai entender Ele é um na meio frente. termo. Ele é um Ele é um meio meio termo. termo. O Matheus tinha levantado a mão. Ô, professor, ele fica amorfo, o metal, se você resfriar rapidamente? Não. Metal, gente, tem um tipo de metal amorfo, mas aí é um processo muito especial, com resfriamento muito mais violento, você não consegue nem com peça grande. Tipo, você não consegue com uma caneta de aço, assim, você não consegue resfriar tão rapidamente para ele ficar amorfo. Então, normalmente, você faz umas fitas bem fininhas, é um processo muito especial que é muito raro. No dia a dia, você não vai ter material amorfo. Quando você faz isso com aço, ele muda de estrutura, fica uma outra estrutura que não é nenhuma coisa nem outra, é uma coisa no meio das duas. Ele não consegue ficar CCC porque não tem energia para mudar. Ele não é mais CFC porque baixou a temperatura, CFC não é mais estável. Então, ele fica no meio termo. Uma estrutura que a gente não viu, chamada tetragonal de corpo centrado. É uma outra coisa que muda completamente a estrutura do material, porque ele fica cheio de defeitos. Professor, e o caso em que ele volta a ser CCC é quando ele resfria lentamente? Resfria lentamente, quando resfria moderadamente.
Entendi. Daí ele volta ao CCC. Se você der chance dos átomos mudarem de posição, o que é dar chance dos átomos mudarem de posição? É ele ficar muito tempo a alta temperatura. Na hora que está resfriando, ele não resfria de uma vez só. Ele vai resfriando, o material vai resfriando, enquanto está resfriando, os átomos estão lá, mudando de posição. Porque eles estão quentes, né? Então, eles estão em alta temperatura ainda. Está em 700 graus, 600 graus, 500 graus. Nisso, eles vão mudando de posição. Daí volta para o CCC. Professor, Fala então aí, nós temos duas situações. Tipo, a primeira situação, quanto mais a gente eleva a temperatura, ele vai mudar da forma da CCC para CFC e para CCC. E quando a gente resfria também, ele faz esse processo, só que inverso. Ou não? Uma coisa. Para fazer um tratamento térmico, algum tratamento térmico, você não precisa, não precisa jogar uma temperatura muito alta. Tem uma temperatura certa, a gente vai ver isso mais na frente. Cada aço tem uma temperatura certa que ele muda de estrutura. Você não precisa aumentar muito mais a temperatura do que isso. Você tem que jogar nessa temperatura que ele muda a estrutura. Então, você não precisa subir mais a temperatura. Tem uma temperatura certa. Daí você deixa naquela temperatura, o aço todo muda a estrutura para cúbico de faces centradas, daí você vai controlar o resfriamento. Quem for fazer um mestrado na área de materiais, de metalurgia, tem um curso inteiro, né? Tem uma disciplina lá inteira só para estudar esse resfriamento. Você vê quanta coisa tem aí. Então, no mestrado, quem for fazer um mestrado, tem um curso inteiro só para estudar como que resfria o material. O que acontece nesse resfriamento? Tem muita coisa envolvida. E é importante porque isso vai definir a propriedade mecânica dos materiais. Dos aços, no caso. Ô, professor, dependendo da substância que ele for resfriada, altera muita coisa? Por exemplo, se ele fosse resfriado na água ou no óleo. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu já vi um vídeo de um cara resfriando no ácido. Acho que ele estava mexendo com ácido damasco, alguma coisa assim. Mas eu acho que era para outra função, né? Para outra função. Para outra coisa, né? Outra coisa. Então, vamos lá. Eu posso resfriar dentro do forno. O material está dentro do forno, eu desligo o forno. O forno tem aquelas paredes refratárias, ele vai devagarzinho resfriando, bem lentamente, porque o forno demora para resfriar. Eu posso resfriar tirando do forno. É um pouco mais rápido, ele já está num ambiente aberto. Eu posso resfriar tirando do forno e jogando o ventilador. É mais rápido. Eu posso resfriar jogando num forno com chumbo líquido. Chumbo líquido, acontece isso? Acontece. Você coloca o chumbo a 400 graus, por exemplo, você joga o aço no chumbo, ele está quente, ele resfria mais lentamente. Mas resfria. Porque estava lá em 900 e joga em 400. Existem uns banhos de sais fundidos. Tem sal que tá 300, funde a 300 graus, tem sal que funde a 200, 180. Muda a velocidade de resfriamento. Você pode resfriar no óleo quente. O óleo absorve retira menos calor do que a água. Então, aumenta, é mais rápido do que no banho de sal fundido. Ô professor, só uma pergunta. Só acabar. Você pode colocar no óleo frio. Você pode jogar na água. Você pode jogar na água com gelo. Você pode jogar no nitrogênio líquido. Então, você tem um monte de meios diferentes para controlar esse resfriamento. Pode falar. Explica de novo sobre ele tá CFC, resfria, vira CCC, que eu não entendi muito bem essa parte. É assim, ó. Vamos lá. Alumínio. Vamos mudar um pouquinho. Alumínio. Alumínio tem uma característica. É um material que tem estrutura cúbica de faces centradas. Se eu esquentar ele vai virar um material com estrutura cúbica de faces centradas quente. Você resfria,
cúbico de faces centradas frio. Você faz o que você quiser, você joga na água, ele vai ser, enquanto estiver sólido, sempre cúbico de faces centradas. É a estrutura mais estável do alumínio. Ele não muda de estrutura. Ele é cúbico de faces centradas. E a maioria dos metais tem uma estrutura uma estrutura ideal. E não muda disso. O ferro tem uma característica que a estrutura estável muda com a temperatura. Então, você tem uma faixa da temperatura ambiente, você vai esquentando até chegar numa certa temperatura, a partir da qual ele muda a estrutura, passa a ser mais estável os átomos terem uma estrutura cúbica de faces centradas. Professor, não está dando para te ouvir, tem alguém com o mic aberto. Pode pedir para fechar? Por favor, aí, porque muta o microfone de todo mundo aí, porque tá difícil. O pessoal tá marretando metal aí. Estão fazendo uma têmpera por aí. O pessoal tá levando a sério esse negócio de metais aí. Estão fundindo metal. Já foi. Tá, vamos lá. Então, eu estou falando o seguinte. Eu estava falando. Alumínio não muda. Átomo do alumínio é cúbico de faces centradas. Você pega o aço ou o ferro, a temperatura ambiente, ele é cúbico de corpos centrados. Daí você vai aquecendo, e está lá em 900 e poucos graus. Muda a energia, muda a estrutura estável e os átomos mudam de posição. Eles vão se mudando, a gente chama difundindo. Eles vão mudando, andando no meio da estrutura e eles passam a ser cúbico de faces centradas. Opa, daí ficou legal, cúbico de face centrada. Daí você vai esquentando, chega uma hora ele se arrepende, muda de novo para cúbico de corpo centrado. Daí você aquece, ele funde, fica ferro líquido. Mas por que muda a estrutura? Porque, em função da temperatura, a estrutura mais estável para os átomos de ferro vai alterando. Ele é uma característica do ferro. Do titânio, o titânio tem uma mudança também. Alguns metais, a minoria deles, mudam de estrutura em função da temperatura. A maioria deles não muda. O ferro tem essa característica, que passa a ser muito importante para as ligas ferrosas. Por quê? Essa mudança de estrutura permite com que você consiga controlar essa mudança, você controla a estrutura do material e você consegue propriedades muito diferentes. Então, voltando aqui, estou dizendo o seguinte, como nos ligas ferrosas, principalmente nos aços, como eu tenho uma liberdade muito grande de mexer aqui na estrutura, eu consigo fazer muita coisa diferente na estrutura, eu consigo mudar muito as propriedades do material, resultando em produtos completamente diferentes. Eu posso ter um aço muito mole e um aço muito duro. Mas o aço pode ter uma composição diferente. Pode, mas, por exemplo, um aço com 0,1% de carbono, ferro com... Você tem 99%, mais de 99% de ferro, 0,1% de carbono. Ele tem uma característica completamente de um aço que eu tenho 0,5% de carbono. Mas eu mudei só de 0,1 para 0,5. Aumentei só um pouquinho. Muda tudo. Porque esse carbono vai influenciar nesse resfriamento. Então, a gente tem uma liberdade nas ligas com ferro muito grande de mexer com a estrutura. Isso permite que eu faça aços muito diferentes. Eu consigo, fazer propriedades completamente diferentes, o que um alumínio não consegue, um cobre não consegue, outros metais, a gente não consegue adequar para qualquer propriedade mecânica. Qualquer quase, né? Assim como eu consigo com as ligas de ferro.
Tá claro, Ô, gente? professor, Vamos lá. professor, no exemplo aqui do aço carbono, que tem lá a chapa fina frio e fina quente, tem relação com esse Fina frio, fina esquema aí? quente quer dizer, se o processo de fabricar. Vamos voltar aqui, ó. Por que você lá, você trabalha com chapa de aço? Sim, trabalhando na metalúrgica. Ó, tá mudando isso aqui, ó. Você está mudando o processo. Muda um pouco. A mudança de processo vai ter implicações na propriedade dos materiais. O fato de ser fina quente ou fina frio, né, laminado a quente, laminado a frio, é só o processo de fabricação. Laminado a frio, você pega aquela bobina de aço e faz a laminação na temperatura ambiente. Você não esquenta. O aço laminado a quente se joga a 1.200 graus, 1.300 graus. É muito diferente. A alta temperatura, você tem a mudança de estrutura, os átomos estão livres lá para se movimentar. A estrutura fica bem diferente. Isso dá resultados diferentes nas propriedades. Certo, mas tem a ver com esse processo aí da estrutura cristalina também? Tem. Vai ter a ver, sim. Mas, assim, o fato de ser laminado a quente, laminado a frio, você pode ter no final a mesma estrutura. É tudo cúbico de corpo centrado no final. Só que agora eu tenho que avançar um pouco aqui na matéria. Vai ter defeitos diferentes. Vamos lá. Quando você faz a laminação a quente, pode ser o mesmo aço. Por exemplo, você deve trabalhar com 1008, sei lá, um tipo de aço. Quando você faz laminação a quente, na laminação, você está deformando o material. Boa, isso também vai na aula de hoje. Você vai deformando o material, os átomos têm que mudar de posição, né? Você sai na laminação, você sai de um onde aqui? Você sai de uma placa que tem uma espessura, essa placa, dado real da laminação de aço. Você sai de uma placa com 220 milímetros de espessura. Em engenharia, a gente costuma trabalhar com milímetros, tá? Não faz em centímetros. Ele sai com 220 milímetros de espessura. Na laminação a frio, você pode chegar a 2 milímetros. Então, vou sair de um material que tem 220 milímetros, eu vou laminar até chegar em 2 milímetros. A frio, eu não consigo fazer isso. É uma mudança muito grande na estrutura. Então, eu tenho que esquentar o material. Por que eu tenho que esquentar? À medida que você está laminando esse material, os átomos estão bagunçando, está virando uma zona a estrutura do material. Mas como está muito quente, os átomos têm energia para voltar e se reagrupar numa posição mais estável. Daí você lamina mais, muda de novo a estrutura. Daí os átomos corrigem de novo. E você lamina mais e corrige, lamina mais e corrige. Então, a estrutura do material laminado a quente tem muito menos defeito que o material laminado a frio, porque os átomos têm mobilidade para corrigir os defeitos que acontecem. Quando você lamina a frio, o que acontece? A estrutura fica extremamente dura. Os átomos mudam de posição e daí eles ficam num lugar que não é o lugar ideal, porque o laminador forçou os átomos a mudarem de posição, cria um monte de defeitos no material, e aí o material fica muito duro. Daí você vai me falar, mas onde eu trabalho, o aço laminado a frio não é duro. É porque, se não for duro, é porque alguém fez um tratamento térmico depois. Aqueceu esse material, jogou lá para 700 graus para os átomos se movimentarem de novo e diminuir a quantidade de defeito. A laminação a frio gera um monte de defeitos no material e deixa ele muito duro. Se você precisa de um aço mais mole, você tem que fazer um tratamento térmico para mudar a posição dos átomos de novo e eles corrigirem a estrutura. Beleza, valeu. Tudo bem? Agora vamos ver que defeito. Estamos falando um monte de defeito. Estamos falando de defeito, não vimos nada.
de defeito. Tem que avançar um pouco. Defeitos, a gente analisa os defeitos em função da geometria deles. Tem defeitos que são pontuais ou pontiformes, tem defeitos que são uma linha, tem defeitos que são uma superfície e tem defeitos que são um volume. Isso é só uma classificação, tá? Para a gente classificar os defeitos. Classificação para classificar. Boa, hein? Só uma classificação para a gente dividir os defeitos. Então, a gente está, só voltando, a gente está com estrutura cúbica de faces centradas ou corpo centrado, uma coisinha assim, onde, idealmente, essa aqui é cúbica de faces centradas. Idealmente, o material, todos os átomos estão bonitinhos, um átomo em cada vértice do cubo, um átomo em cada centro da face. Eu tenho um cúbico de faces centradas sem defeitos nenhum. Papai Noel não existe, esse material também não existe. Porque são muitos átomos, gente, é muitos átomos, é muita coisa. Não dá para todos os átomos ficarem exatamente na posição certinha. Então, a gente começa a ter alguns defeitos. Defeito pontiforme. Você tem... Na hora que a gente vai estudar os defeitos aqui, gente, nunca vai ter uma estrutura cúbica de corpo centrado, face centrada, porque fica mais difícil enxergar. Então, o pessoal faz só no plano. Tá? Normalmente faz o plano ou uma estrutura muito simples, uma cúbica simples, para não ficar difícil enxergar, mas todos os conceitos que a gente mostra aqui valem para todas as estruturas reais. Então, aqui, ó, eu tenho uma estrutura onde, né, o material, a gente deveria ter um material em cada posição do reticulado. Então, tem um aqui. Opa, mudei de cor. Um aqui, um átomo aqui, bonitinho, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Está faltando um átomo. Depois eu tenho um aqui, tenho um aqui. Opa, o que acontece? Eu posso ter na minha estrutura a falha, uma posição onde deveria existir um átomo e está faltando esse átomo. Por que está faltando? Porque tem tanto átomo, gente. Provavelmente, ó, você saiu, por exemplo, do material líquido, os átomos estão soltos. Você foi baixando a temperatura, eles foram se juntando, foi solidificando, os átomos foram se ligando. Provavelmente, esses átomos aqui foram se ligando, opa, esse com esse, com esse, com esse, e, de repente, aqui já foi meio que fechou a estrutura, e aqui não coube ninguém. Daí o pessoal fechou em volta, já se ligou e ficou faltando lá no meio. Sempre, todo material tem esse defeito. Tem posições que fica faltando átomo. Esse defeito chama lacuna. Então, tem uma lacuna na estrutura, uma posição que não foi ocupada. Alguns livros, talvez alguns professores, depende da escola onde eles estudaram, chamam a lacuna de vacância. O que é vacância? É porque em inglês chama vacância. Esse é o nome em inglês. Vacant é férias. Não, é... É vaga, né? O Vago, vaga. É vago, é um espaço vago, isso significa vago. Só que daí o cara traduziu de vacância. Né? Mas tudo bem. Você pega até livros que vai estar escrito vacância. Mas, vamos lá. Normalmente você vai encontrar lacuna. Tá? A ideia é mostrar que está faltando alguém aí. Tanto em inglês quanto em português. Tudo bem? Certinho. Quando a gente empilha esferas, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo. A gente está empilhando esferas aqui, né? Ó. Não fica sobrando os espaços aqui no meio, não dá para empilhar e ocupar o espaço inteiro. Vocês calcularam lá fator de empacotamento, a gente não consegue ocupar o espaço inteiro empilhando esferas. Esses espaços que acontecem aqui, ó, no meio, entre as esferas, entre os átomos, são chamados de interstício.
É entre posições, interstício. Escreve aí, professor. Vou Escreve escrever. aí. Então, essas posições, no meio aqui, assim, por exemplo, aqui essa posição aqui, um espaço, ó, onde não é para ter átomo. Não é o espaço entre dois átomos, entre outros átomos. Isso aqui é chamado de interstício. Opa, isso não é pi. Vou mudar aqui. Vamos achar que tem um pi na história aqui. Interstício. Tem um acento aqui. Interstício. O que é o interstício? É o espaço vazio que vai existir sempre entre os átomos. Se eu empilhar ervilha, vai ter interstício. Empilhar bola de basquete, vai ter interstício. Aquele espaço que fica entre os átomos que não dá para ser ocupado. Tudo bem? Se um átomo, por acaso, ocupou essa posição... Opa, tá vendo? Esse átomo está onde? Está na posição certa? Não. Ele está onde? Ele está no interstício. Então, como chama esse átomo? Intersticial. É um defeito, ele não devia estar aí. Intersticial. Opa, por que esses defeitos são puntiformes? Que é um ponto, né? É um ponto. Nesse caso aqui, sabem que todos os átomos são azulzinhos, do mesmo tamanho? É um metal puro, tá? Então, por exemplo, é um ouro. Só tem átomos de ouro aí, tá? É um ferro puro, um alumínio puro. Vamos pensar no ferro. É um ferro puro, só tem átomos de ferro. E quando a gente coloca um outro elemento químico? Aí a gente começa a fazer ligas. Então, a gente tem metais puros, onde eu só tenho um elemento químico, e tenho ligas, quando começo a misturar elementos químicos. Onde vão ficar esses elementos químicos? Se ele for pequenininho, tipo o carbono no ferro, o carbono é muito menor do que o ferro. Se ele for pequenininho, ele vai ficar aqui, ó. Aonde? No interstício. Então, aqui ele é um átomo intersticial. O livro chama aqui de impureza, né? É um átomo de impureza intersticial. Impureza porque é um elemento diferente do outro. Não quer dizer isso que eu não queira esse átomo aí. Às vezes a gente quer impurezas no material. A gente quer esse átomo aí porque ele vai ajudar em alguma coisa. Então, do mesmo jeito que esse aqui ocupou o interstício, só que esse era da mesma, né, o mesmo material, o mesmo átomo, só que ele chama aqui de autointersticial. É o próprio átomo que ficou no interstício dele mesmo. É mais difícil de acontecer. Agora, por exemplo, se eu coloco um elemento pequeno misturado com outros maiores, ele não vai ficar, por exemplo, aqui, ó, porque ele vai gerar uma distorção muito grande da estrutura. Ele não vai querer ficar solto. Ele vai querer puxar os outros átomos para perto dele. E aí ele vai gerar um monte de problema na estrutura. Ele não fica lá, ele fica no interstício, porque ele é pequenininho. E se eu tenho um átomo que é grande? Então, no ferro, se eu coloco o carbono no ferro, o carbono é muito menor, fica no interstício. Aí, se eu coloco manganês, cromo, são átomos de tamanho parecido com o ferro. Eles não vão ficar no interstício. Eles vão ocupar a posição do ferro.
Então, aqui, ó, deveria ser um átomo de ferro. Eu coloquei um outro átomo grandão na mistura lá. Esse átomo substitui o ferro. Então, esse é chamado um átomo substitucional. Substitucional. Professor, nós chamamos de defeitos porque ele é um átomo diferente da maioria? Isso. Mas o que você não pode... Você não pode pensar é o seguinte, é um defeito que é diferente. O ideal, o mundo ideal, todo mundo igualzinho, não sei o que, substituição. O mundo ideal seria todos os átomos iguaizinhos, na posição certinha, não sei o que lá. A gente chama de defeito porque a estrutura teve uma mudança aqui. Mas o átomo não está na posição certa? Está na posição que deveria ter um outro átomo. Só que ele tem tamanho diferente. Não é o átomo de um outro elemento químico? Ou ele é menor, ou ele é maior. Se ele for maior, o que vai acontecer? Você está no trem, tudo lotado lá, cheio de gente. Aí você tira um cara, tamanho padrão, e bota um maiorzão lá no meio. Ele gera uma compressão lá, ele distorce a estrutura. Aí se o cara for um pouquinho menor, mas os átomos gostam de se encostar. Então ele vai tentar trazer os outros também gera para próximo dele, ele também gera uma distorção. Então é um defeito porque eles geram distorções na estrutura. Os átomos vão ficar na mesma posição. Eles sempre vão gerar um pouco de distorção na estrutura e uma tensão no material. Professor, isso muda a estrutura? Na hora que você mistura sair de um CCC, por exemplo, para ir para o CFC? Não necessariamente, não muda. O que pode acontecer é o seguinte, o carbono no ferro, tá? Vamos pensar no carbono no ferro. O carbono é pequenininho, só que esse desenho que você pega no livro não é exatamente assim, tá? O carbono é um pouco maior, tá? Ele é menor do que o ferro, ele vai ficar no interstício, mas ele é maior que o interstício. Os interstícios são muito pequenos, não cabe nenhum átomo lá dentro. Então, o átomo que vai lá dentro, ele vai ocupar aquela posição, mas não é livre de esforço. Ele vai ficar apertado lá. Então, por exemplo, aqui a figura próxima, aqui é um átomo intersticial. Olha, está no meio da estrutura. Aqui eles fizeram um desenho com um átomo bem pequenininho, né, para ficar mais fácil da gente enxergar. Mas o que aconteceu com a estrutura? Ó, os planos deveriam ser assim, ó, retinhos, né? Quase que nem eu desenhei. Os planos deveriam ser retinhos, bonitinhos, sem distorção. Só que daí colocamos o átomo intersticial, o carbono no ferro. O que acontece? Essa posição que ele está ocupando é menor do que ele. Então, ele vai empurrar todo mundo para caber lá. E todo mundo que foi deslocado vai tentar empurrar ele também. Fica todo mundo comprimido. A estrutura sofre uma distorção. Ó. Você vê que a estrutura... Opa, exagerei aqui, mas você vê que a estrutura faz um movimento para tentar caber o carbono lá. Está todo mundo apertado aqui. O que ele gera no material? Uma compressão. Então, ele é um defeito porque ele está gerando energia no material, está aumentando a energia do material, apertando todo mundo, e ele provoca uma compressão na estrutura. Não precisa ninguém para nós. Vai, Fernando. Foi sem querer, aqui. Tá. Só uma coisa que a gente tem que falar. Às vezes eu quero defeito. Às vezes eu quero essa compressão na estrutura. Dependendo da aplicação, eu quero aquilo. Vamos pensar no substitucional. Se ele for maior do que o átomo
da matriz, ou então a gente fala que nem solução química. Você tem água e dissolve açúcar. A água é o solvente, o açúcar é o soluto. Eu posso falar que esse átomo aqui em grande quantidade é o solvente, esse aqui é o soluto. Se o átomo de soluto for maior do que o solvente, se o átomo que a gente está colocando a mais lá for maior do que a matriz principal, ele vai gerar uma compressão também. É esse caso aqui, ó. Ele é grandão, exagerado aí também na figura, ele vai gerar também uma compressão. Aí, se ele for substitucional e ficar lá na posição, e ficar aqui, ó, em vez desse átomo aqui, eu vou colocar um substitucional, que é um pouquinho menor. Ao invés de ter aquele azul, tem esse vermelho aqui, ó. Ele é grande para caber no interstício, mas ele é um pouco menor do que o átomo. O que ele vai tentar fazer? Ele não vai querer ficar solto. Ele vai puxar esse aqui. Ele vai puxar esse aqui. Vai puxar esse aqui, o que está atrás dele, o que está na frente dele. E, ao mesmo tempo, esse aqui vai puxar ele de volta. Todo mundo vai ter ação e reação. Ele tenta puxar todo mundo para perto dele e todo mundo tenta puxar ele também. O material tem um defeito na estrutura. A estrutura fica distorcida. O que ela provoca? Ó? Ó como, exagerando aqui, eles fizeram aqui, ó, desenho. Olha a estrutura aqui indo em direção ao átomo. Aqui a gente tem tração. Então, um átomo substitucional, que é menor do que o átomo que tem maior quantidade, aí o átomo de solvente. O átomo substitucional, que é menor, ele gera tração no material. Um átomo substitucional, que é maior, gera compressão. Um átomo intersticial gera compressão. Então, só para ficar claro, aqui eu tenho um intersticial. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Bom, aqui vem um Ô, aviso professor, aqui que seria legal também o senhor passar a aula e mostrar onde é que está esse assunto no livro do Callister, se tiver. Aí a gente já sabe onde pesquisar, certo? a aula eu coloco assim, depois da aula eu coloco ela no Google Classroom. E eu estou até com cálice aqui, porque eu ia pedir para vocês lerem mesmo. Mas só para vocês verem, isso aqui estamos a estrutura atômica, aquilo que vocês começaram a ver com a Érica, é o capítulo 3 do Callister. Então, recomendo que vocês leiam, eu ia pedir mesmo. Capítulo 3 do Callister é a matéria que a Érica está dando para vocês. Os defeitos que a gente está vendo agora é do capítulo 4. Então, é interessante vocês lerem o capítulo 3 e o capítulo 4 do Callister, que temos lá na biblioteca virtual. E essa aqui é a lacuna. Ó, tá faltando um átomo aqui. Aqui a gente tem lacuna. Então, por que a gente fala que é defeito? Porque gera esse aumento de tensão. Ó, lacuna também gera o quê? Ó? Esse átomo aqui está querendo ligar com o da frente, aí vai puxar aquele de lá. Os átomos tentam se ligar. Então, acaba tendo uma distorção e tem uma tração no material aqui na estrutura. Acaba provocando uma tração na estrutura também. Sempre lembrando que o defeito, às vezes, a gente quer. Só acabando de responder a pergunta que vocês fizeram.
Quando eu tenho... Aqui fica muito grande, vamos diminuir isso também. Quando eu tenho um átomo no material, ele muda a estrutura do material? O senhor tá dando um delay, não sei se é só pra mim. Não, fala do senhor. Tá travando pra mim também. Eu achei que era meu travado PC. aí. O meu acabou de acontecer. Vamos lá. Melhorou? Tá ruim? Por enquanto, tranquilo. Tá alguma coisa que algumas pessoas, quando falam, fica aquela voz mentalizada. Vamos lá. Isso, ó, travou agora. É isso mesmo. Tá desse jeito. Tá robótica. E agora? Travadaço. Eita. Tá indo, aí depois trava, aí vai, depois trava. Matheus falou que tá travando. Ó. Agora saiu normal pra mim. Agora pra mim foi normal também. Então lá, vamos tentando. Ó. Travou um pouco. Ó, por enquanto tá tranquilo, professor. Tá legal. Isa, cheguei a repetir o que você perdeu? O que você queria ver, Deu uma Isa? travada naquela hora que na página de baixo. Tá. Então, o que eu estou falando? Vou repetir essa página, tá, gente? Aí vocês me falam se travou, se deu certo. Todo defeito pontiforme gera uma distorção na estrutura. Valeu, Isa. Todo defeito pontiforme gera uma distorção na estrutura. O que é o mundo ideal? Todos os átomos do mesmo tamanho tendo, né, montando aquela estrutura cristalina. Se for alumínio cúbico de faces centradas. Se está faltando um alumínio, se tem uma lacuna, naquela posição, ó, nesse caso aqui, ó, tem uma lacuna aqui. Os átomos querem estar completamente ligados entre si. Então, esse átomo aqui, ele quer ter um átomo na frente dele, um átomo atrás, um átomo de um lado, de outro, em cima, embaixo. Eles tentam se ligar. O que acontece com esse átomo aqui, ó? Que está do lado da lacuna? Ele está ligado com o da direita, com o da esquerda, com o de baixo, com o da frente, um atrás, mas nessa posição aqui em cima dele não tem ninguém. O átomo em cima dele está aqui, ó, na frente. Ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar puxar esse átomo para cá. Ele vai tentar trazer aquele átomo para se ligar. Só que aquele átomo que está lá em cima também está sentindo falta de alguém e vai tentar puxar ele para cima. Então, os átomos tentam se ligar, um fica puxando o outro. Então, a gente tem um campo de tração no material. A falta de um elemento, de um átomo na estrutura, gera uma distorção na estrutura. E os átomos em volta desse defeito tentam atrair os outros. E aí gera uma atração. Tudo bem por enquanto? Certinho. Se a gente tem, essa foi a lacuna. Se a gente tem um átomo substitucional que é menor do que o da matriz, que nem esse vermelho aqui, ó. Ele é substitucional, só que ele é menor do que o átomo que montou a estrutura. Então, a gente coloca esse átomo lá, ele não vai ficar Tá travando de novo. Não consegui entender nada. Verdade. Ixi. Acho que estão jogando Free Fire aí, professor.
O meu tá Eu vou pedir travado pro meu ainda. filho parar. Pera um pouquinho, eu vou pedir pro meu filho parar de jogar, peraí. Beleza. Vixe, eu sou vidente. Tá, porra. E aí, O Matheus, você Enzo, estragou o jogo do moleque, mano. o Enzo vai levar um cacete agora. Estragou. O moleque vai estar na câmera aí te xingando todinho. O Enzo se ferrou agora. Na hora das suas notas, o professor estiver lançando suas notas, o filho dele vai lançar a nota ruim pra você. O filho dele vai me procurar aqui, mano. Matheus Gomes, né? Tá fudido. Voltei. Vamos ver se... Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ele tava jogando o tal de TF2, não sei o que é isso. Vixe. Deixa ele jogar isso aí não, professor. Isso é do mal. A gente deixa lá, ó, os problemas com os filhos. Então vamos lá, vamos de novo. Então, eu tinha falado da lacuna, estou falando agora do átomo substitucional, está substituindo um átomo, o substitucional menor do que o outro. Ele vai ter um efeito parecido. Ele é menorzinho, ele não vai querer ficar solto. Ele vai tentar puxar os átomos para fazer ligação. Ele também vai atrair a estrutura em direção a ele. E os outros tentar atrair ele. Então, do jeito aqui, ó. Esse é um átomo aqui substitucional, ó, está na posição que deveria estar um outro átomo da matriz, o átomo solvente. Só que ele é menorzinho. Ele provoca, olha como ele puxa a estrutura, atrai a estrutura em direção a ele. A gente também provoca aqui uma tração no material. Ele não vai ficar solto, ele vai tentar atrair os outros. Um vai tentar puxar o outro. Temos tração. O professor. Fala, Matheus. Esses átomos, só para ver se eu entendi, esses átomos substitucionais, eles são, no caso de impurezas, seriam, sei lá, átomos de outro tipo de metal, sei lá, no meio do ferro tem um pouco de alumínio. Sempre átomo de outro tipo de material, isso. Aí ele tanto pode ser menor quanto maior, né? Pode ser menor. É um átomo diferente, tem um tamanho diferente. Nunca vai ser igual o tamanho. Porque o átomo é diferente. Tem menos elétrons, tem mais elétrons. Entendi. Entendeu? Ô, professor, só que o que eu não compreendi muito bem é quando que ele faz a tração e quando ele faz a compressão. Então, o ideal é todo mundo estar do mesmo tamanho. Se ele for menor, ele não fica solto, ele puxa os outros para tentar se ligar. Então, ele gera uma tração. Se o átomo for maior, esse aqui, ó, ele é maiorzão. Você tirou um átomo lá de um tamanho e botou um maior que ele. Fica todo mundo comprimido, todo mundo apertado, um empurrando o outro. Esse aqui quer empurrar os outros daqui, os outros estão empurrando ele também. Entendeu? Como esse átomo é maior do que a Professor, posição... voltou a dar uma travada. Travando? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer um intervalo? A gente para... Não travou, não, pelo menos. Pra mim travou. Exatamente, o professor ficou Não travado. tô te ouvindo, professor. Tá. Ele tá falando? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo, Agora então. voltou. Eu vou tentar mudar a conexão, vamos fazer um intervalo. E aí a gente volta daqui a... Quanto? São 8h20. Vamos voltar às 8h30? 8h30? Beleza. A gente para um pouquinho, ser, vou professor. desligar aqui. Tá bom. Tranquilo, professor. Boa sorte aí. Nossa. 8h30 a gente volta, gente. Tranquilo. E agora vai parecer que tá bom, né? Pior que por enquanto. Será que tá, né? Vamos lá.